Estamos chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br e com muitas, mas muitas informações mesmo, né? Porque a árvore de Natal já montada, dezembro chegando, campeonatos terminando e a gente vai trazer tudo tintim por tintim para você que nos acompanha aqui no nosso blog, tá bom? E embaixo aqui do vídeo vou deixar então todas as fontes que eu utilizo aí, as fotos que o pessoal manda, agradecendo aí aos aplicativos Placar GE, Placar Futebol Interior, Globoesporte.com, Lance Esportivo Taquarituba, o Expresso Piraju, do nosso amigo Diego dos Reis, Jornal de Beltrão, PP News e também Portal RBJ, além aí do Futsal Paraná e outras ferramentas que a gente utiliza para trazer tudo para você de todos os esportes, tá bom? Mas vamos aqui com destaques porque hoje tem o jogo da volta do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. O Esporte de Capão Bonito hoje vai jogar fora de casa, tá bom? No primeiro jogo em Capão Bonito, o resultado não foi bom para a equipe da casa, mas sempre há a possibilidade aí de conseguir reverter a situação. Tivemos a final do Municipal de Futsal para a criançada lá na Estância Turística de Piraju. No Sub-9 deu a equipe do Catavento contra a equipe do Wizard, né? No Sub-11, meu amigo Fênix levou a melhor sobre o KD Veículos. E tivemos no Sub-13 o Galácticos, vencendo meninos do Teto. Quero abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Pelé, para o professor Pires e para a galera do Teto a mais disciplinada. Nenhum cartão tomado no campeonato. E parabéns para o Galácticos campeão, parabéns aí para o Fênix, parabéns também para o Catavento. Lembrando que o Wizard, Catavento e KD Veículos, todos alunos do nosso grande amigo Marcelo Rocha. Campeonato Paranaense da Chave Ouro, hoje tem decisão, quem vencer de Foz do Iguaçu e Matelândia vai para a final. Matelândia venceu o primeiro jogo por 4-3, hoje o jogo da volta em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu precisa reverter o placar. Na outra semifinal, Marreco e Pato Branco empataram na última terça em 1-1, tem o jogo da volta em Pato Branco. Pato que começa neste final de semana a decidir aí a Liga Nacional de Futsal, jogando contra a equipe gaúcha, o Atlântico, enfim, uma grande final, Galo contra Pato, né? O Galo de Erechim contra o Pato Futsal. E o Palmeiras? 10 títulos a nível nacional. Muita gente acha que o Robertão e a Taça Brasil não valem como campeonato brasileiro, mas a CBF reconheceu, meu amigo, é Deca campeão e acabou, né? Palmeiras que venceu o Vasco no último final de semana, ficando com o título nacional, melhor campanha em termos de invencibilidade, são 22 partidas sem saber o que é perder e merecidamente fica com o título. Embaixo aí eu vou deixar o pôster do Palmeiras campeão do ano de 2018. E só tem dado equipes paulistas e só tem dado Palmeiras e Corinthians, né? Porque 2015 deu Corinthians, 2016 deu Palmeiras, 2017 deu novamente Corinthians e agora 2018 novamente o Palmeiras. Futebol paulista e principalmente Corinthians e Palmeiras dominando por enquanto esse cenário. Corinthians bem mal esse ano, brigou ali contra o rebaixamento. O Palmeiras então chega a 10 títulos brasileiros, o Santos fica com 8, o Corinthians tem 7, o São Paulo 6, o Flamengo 6, o Vasco 4. No Flamengo a gente sempre abre um parênteses aí por causa de 1987, né? O Vasco 4, o Fluminense 4, o Cruzeiro 4, o Inter 3, o Grêmio 2, o Botafogo 2, o Bahia 2, e daí Sport, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba e Guarani 1 título cada, sendo que o Galo Mineiro e o Inter há mais tempo sem conquistar aí o Brasileirão. O pessoal de Timburi disputou um torneio de vôlei lá na cidade de Ipauçu para ajudar o Hospital do Câncer e, além do lado solidário, ficaram com a primeira colocação, né? O time comandado aí tem a participação do GR, então parabéns aí para Timburi, medalha de ouro neste torneio de vôlei ocorrido em Ipauçu. E hoje tem decisão na Estância Turística de Piraju. Equipe TIM contra a Casa de Móveis Silva. É o DNA contra a equipe TIM, a final do campeonato da AABB. Nós
se fosse a semana passada, não teve a final por causa de muita chuva na Estância Turística, muita chuva lá na ABB, teríamos a preliminar do Sub-7, do Sub-9, do futebol feminino. Esse final de semana, devido aos compromissos da escolinha do Marcelo Rocha, do pessoal de Timburi também disputando a Copa Santa Cruz, não vai ser possível as preliminares. Mas nós teremos a transmissão da Rádio Paranapanema da grande final. Tem disputa do terceiro lugar, oficina 4 rodas resenha contra a Taliba Pneus e este jogão de bola, jogaço aguardado entre a equipe Team Triunfo Esportes jogando contra a Casa de Móveis Silva. Um abraço pro Guga, pro Gibi, pro Ildefonso, pro Clodo, pro Juninho, para toda a galera que esteve aí. Vai ter um costelão, né, para as equipes aí, então uma grande festa sem sombra de dúvidas. Parabéns para este campeonato da AABB. Ainda na Estância Turística de Piraju, lembrar aí que seguem as emoções do Campeonato Society da Chácara Colina, agora fase eliminatória, mata-mata, perdeu da Adeus e os favoritos seguem aí levando a melhor. Palmeiras levou o Campeonato Paulista Sub-17, o São Paulo levou o Campeonato Paulista Sub-15, na Supercopa Sub-20, o São Paulo foi campeão e fica com a vaga do Brasil na Libertadores Sub-20. Então, São Paulo venceu o Palmeiras na grande decisão da Supercopa Sub-20. E começou a Copa RS Sub-20, uma prévia aí do que vem da Copa São Paulo de Juniores, que sempre agita o começo do ano. Aqui em Francisco Beltrão, além dos links que eu vou deixar logo depois das fotos, vale o destaque que nós teremos a sequência neste final de semana do campeonato de vôlei. Até teve um acidente com o pessoal de Pato Branco, felizmente só danos materiais. A gente espera que nada de grave aconteça. O pessoal vem, pega a estrada, vem para Beltrão. Acabou passando esse susto aí, felizmente nada de mais grave ocorreu, mas os jogos seguem neste final de semana, neste sábado e também no domingo, a galera do vôlei, com a presença inclusive do pessoal do vôlei de Francisco Beltrão, do vôlei do Marrecas Clube. E as fotos eu vou deixar abaixo aqui, né? Um abraço pro Nilo, pro Constantino, pro Igor, pro Teles, para toda a galera que agita aí, a galera do vôlei também. Um abraço para toda essa galera sempre se agitando. Então abaixo aí vai ter as fotos, tá? O São Paulo foi campeão brasileiro de aspirantes em cima do Inter de Porto Alegre, tá? Tivemos no último final de semana o Elite jogando ali para frente do bairro Nova Concórdia, em Francisco Beltrão. Uma grande recepção, um abraço para a galera do Recanto da Amizade, chama Recanto da Amizade e não é à toa, né? Uma oração antes do jogo, um grande almoço e a vitória do Elite, que não teve a presença do seu Benito no último domingo, acompanhando a equipe que fundou em 1969, mas com certeza ficou sabendo do resultado e ficou contente. 3-1, um gol do Tite, 2 gols desse que vos fala Chico Correia, Messias catando tudo no gol e uma grande vitória pelo placar de 3-1. Abaixo eu vou deixar as fotos também no final do vídeo aqui, as fotos, bem como as fotos do vôlei ali do Marrecas Clube e desse almoço que teve lá no Recanto da Amizade. Lá em Olambra, as equipes até posaram para foto, mas não teve a semifinal. Bia Greg Salles estava na semifinal, a semifinal não ocorreu, problemas com o organizador do campeonato. E agora esperar para ver o que acontece, né? Tivemos no último final de semana Corinthians e Chapecoense empatando em 0-0 e a despedida do Emerson Sheik e do Danilo, muitas taças e muitas homenagens mais do que merecidas. Hoje tem rodada do Campeonato Futebol Society Força Livre Empresarial do Marrecas Clube, começa às 3h30 da tarde. Tá aí também, eu vou deixar abaixo aí, já que tivemos essa grande final da garotada lá na Estância Turística de Piraju. Um abraço pro Matheus, pro inspetor, para toda a galera que sempre trabalha aí nessas competições, tá bom? E o Furacão está na decisão da Sul-Americana, pode conquistar uma vaga na Libertadores, a decisão contra time colombiano na final, meu amigo, não vai ser fácil, e eliminou o Fluminense, que há 9 jogos não sabe o que é marcar gol, para um time profissional. 9 jogos sem marcar gols é uma eternidade e é lamentável o que vem acontecendo com o Botafogo Futebol e Regatas. Falei do Bia Salles, né? O Bia Salles que tem compromisso dia 9 de dezembro pela Copa CGM de Futebol de Campo em Taquarituba. Vai jogar contra Unidos da Vila, no estádio Ciro de Campos, às 2h30 da tarde. Nós teremos amanhã, por essa mesma competição, Parambu contra Veracruz e a preliminar entre VIP Store contra União.
Então amanhã 2 partidas, no dia 9 de dezembro, Unidos da Vila e Bia Salles às 2h30 da tarde, e nas 4h30, Beldará contra Atlético Bom Sucesso B. Bia Salles, que também joga nesta competição lá em março do ano que vem contra a equipe do Parambu, e no dia 13 de janeiro enfrenta a equipe do Veracruz. Tá? São as emoções. Tivemos o torneio da amizade do futebol, arrecadou R$450, vou deixar as fotos aí no final do vídeo. E foi nesse meio de semana à noite, a galera realmente não perde tempo. E uma grande festa, pessoal do futebol sempre empenhado, não só em praticar essa modalidade, mas principalmente também em estar aí ajudando, auxiliando, fazendo a diferença na vida de quem precisa. Nos peladeiros, todos os domingos pela manhã no Marrecas Clube, nós temos a liderança do Nereu. 7 domingos, 7 vitórias até aqui. Tá jogando pouco o Nereu, né? Tá uma sorte tremenda o Nereu, que é o líder desta competição até aqui, tá? Então tá aí parabéns pro Nereu, que vem liderando até aqui. Lembrando que os 14 melhores fazem a decisão dos peladeiros. Nós vamos destacar aqui também que terminou o Brasileiro da Série B, né, semana passada, com Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás subindo. Ponte Preta deixou escapar na última rodada, jogo muito fraco contra o Avaí. Foram rebaixados o Paysandu, Sampaio Correia, Juventude e o Boa Esporte, tá? Temos os destaques aqui. Falei que o São Paulo foi campeão sub-15, venceu o Palmeiras na decisão 2-1. No sub-17 deu Palmeiras, venceu o São Paulo na final por 3-0. Hoje tem Itapirense e Hélio Sport. No jogo de ida, o Itapirense, com o gol do Murilo aos 40 do segundo tempo, bateu o Hélio Sport a final do Paulista Sub-20 da segunda divisão. No Brasileiro de Aspirantes, o São Paulo, com os gols do Pedro Bortoloso e do Moraes, bateu o Inter por 2-1. Caio Juan fez contra, né? Os 3 gols foram do São Paulo, mas o São Paulo ficou com o título porque já tinha conseguido um bom resultado no jogo de ida. No Brasileiro da Série B, a última rodada, teve Boa Esporte Oeste 0-0, CRB 2, Figueirense 1, foi de virada, Paysandu 2, Atlético Goianiense 5, resultado que rebaixou o Paysandu. Avaí Ponte Preta, já falei, terminou 0-0, o Guarani encerrou com vitória, bateu Londrina por 1-0 na última rodada. O CSA, com 3 gols do Neto Berola, jogou muito o Neto Berola, goleou o rebaixado Juventude por 4-0, e a primeira equipe do futebol brasileiro a conseguir 3 acessos consecutivos. Subiu da D para C, da C para B e agora da B para A. Volta para a Série A depois de mais de 30 anos. Grande campanha do CSA, eu tenho a sorte de ter uma camisa do CSA, né? Criciúma 2, Sampaio Correia 0. Foi aí também o resultado que ocorreu da última rodada do Brasileiro da Série B, tá? Tivemos também, vale aqui o destaque aí, ainda São Bento e Vila Nova 2-2, o Goiás perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0, gol aos 21 do primeiro tempo, meu amigo. Que gol rápido, né? Um dos mais rápidos da Série B deste ano de 2018. No Campeonato Alemão, a semana passada, o Bayern de Munique tá oscilando muito, né? Assim como o Real Madrid. E lá no Campeonato Alemão, a grande surpresa, o Bayern de Munique não está liderando e empatou com o Fortuna Düsseldorf, que ontem venceu por 1-0. O placar terminou 3-3 e resultado que deixou a torcida um pouco apreensiva. Falei do Real Madrid a semana passada, Eibar 3, Real Madrid 0, e Atlético de Madrid e o Barcelona ficaram no empate em 1-1 no Campeonato Francês. PSG 1, Toulouse 0. Foram os jogos aí os mais importantes, isto da semana passada. Teve gol do Roberto Firmino na vitória do Liverpool sobre o Watford por 3-0. Manchester City, um ataque arrasador, 4-0 fora de casa no West Ham, e o Tottenham ganhou do Chelsea no clássico pelo placar de 3-1. Surpresa semana passada, derrota da Roma para o Udinese por 1-0, vitória da Juventus, teve gol do Cristiano Ronaldo e do Mandzukic, derrota da Roma, né, e vitória da Inter de Milão sobre o Frosinone por 3-0. E a final da Libertadores, hein? O que dizer, né? Que vergonha para Boca e River, e que vergonha para o futebol sul-americano. Aí pegam, vamos fazer a final fora da Argentina. A gente esperasse que ficasse na América do Sul. Aí pegam e vão fazer a final na Espanha, em Madrid.
Uma decisão completamente horrível, né? A Europa, que já tem a final da UEFA Champions League, vai ter agora a final da América, uma grande honra. E o que era para ser o maior jogo da história da Libertadores se tornou a maior vergonha da história da Libertadores. Os erros da Conmebol mostram realmente a incompetência desta entidade. O Boca espera ainda ser declarado campeão da competição, que não vai ocorrer, vai ter que entrar em campo. E vamos e venhamos, o River é favorito mesmo jogando fora de casa. Apenas 5 mil ingressos serão vendidos na Argentina e a final no estádio do Real Madrid agora no início do mês de dezembro, né? Mas já perdeu totalmente a graça, perdeu totalmente o foco e que incompetência aí da Conmebol, né? Lamentável, a final que era para ser a maior da história, volto a dizer, a maior vergonha da história do futebol da América do Sul. E pior ainda, né? Aí tiram a final da Argentina e levam para a terra, para a Espanha, que foi quem colonizou, né? Mostrando ou dando a entender que a colônia não tem condições de sediar, enquanto que a sede da colônia, essa consegue fazer aí o evento acontecer, né? Muito, muito lamentável tudo isso que ocorreu aí, envolvendo Boca e River. Esse cerco, né? Essa arapuca que fizeram, pedrada, jogador machucado, realmente tudo muito triste, tudo muito lamentável. Temos os destaques aqui ainda, trazer as informações também, né? Que o Flamengo vai subir o Dantas, o Clebinho, o Hugo Moura e o Lucas Silva, que foi campeão da Copa OPG em cima do Fluminense. Tivemos um grande resultado da Rebeca na ginástica, semana passada na ginástica artística. Ela foi campeã no salto e prata nas barras assimétricas da Copa do Mundo da Alemanha, ocorrido na semana passada. O Robert Scheid voltou à classe laser e foi vice na Copa Brasil de vela. Tivemos aí a classificação do Atlântico Erechim e do Pato para a decisão da Liga Nacional. Meu amigo, vai ser um jogaço. Torci para ter uma final paranaense. O Paraná nunca conquistou a Liga Nacional, né? Tivemos grandes resultados com a Impacel na década de 90, Taça Brasil e tudo mais. Time que tinha o Manuel Tobias, né? A Impacel do norte, pioneiro do Paraná, né? Arapoti, agora os Siqueira Campos voltando com força, mas a Impacel lá de Arapoti era um time realmente muito forte. Se perdeu isso, voltou a conquistar a Taça Brasil este ano com a equipe do Pato Futsal e agora o Pato tem a chance de conquistar a Liga também. Semifinal: 2 vizinhos, 1 Siqueira Campos 0, Ampere 2, Monte Sião 1. Ampere e 2 vizinhos irão decidir a Série Prata. A Série Bronze vai ser decidida entre o Coronel Futsal e o Faxinal. Grande surpresa, Faxinal saiu do Grupo do Norte, futsal aqui de Francisco Beltrão, e eliminou o favorito Chopinzinho. O favoritaço Chopinzinho ficou pelo caminho. Chopinzinho havia vencido o jogo de ida, perdeu 4-2 na volta e nos pênaltis 10-9 para Faxinal. Coronel venceu Londrina na ida e na volta. As 4 equipes sobem para a Série Prata, tá bom? Vale o destaque aqui também, trazer as informações que o lutador de kickboxing Luiz Paulo Siqueira, ele que faz parte do Corpo de Bombeiros de Piraju, ele participou do primeiro Legacy Fight em Catanduva, uma seletiva para o Young Talents, e conquistou a 6ª vitória como lutador. Já o vôlei masculino de Francisco Beltrão foi campeão invicto do circuito Jansops, que ocorreu no município de Planalto no final do mês de novembro, né? Tivemos aí então, volto a dizer, hoje tem o jogo da volta, hein? No jogo de ida, Matelândia 4, Foz 3, Matelândia surpreendendo, querendo essa vaga na decisão da Série Ouro. Quem passar desse jogo espera o vencedor de Pato e Marreco no jogo de ida. Terminou 1-1. Pato na final da Liga, e o Pato, campanha surpreendente na Liga Nacional, né? Eliminou o maior rival nas oitavas, fez uma das melhores campanhas da primeira fase, eliminou o maior rival, o Marreco, logo na abertura da fase eliminatória, não perdeu nenhum jogo jogando no Dolivar Lavarda em Pato Branco, passou depois pelo campeoníssimo, né? Eliminou campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, e agora eliminou o bicampeão do mundo, o Magnus, na semifinal. Foi um grande jogo, saiu vencendo 2-0, o Magnus empatou 2-2, e depois nós tivemos na prorrogação vitória 3-1 da equipe do Pato, que está na decisão merecidamente. Merecidamente, importante destacar. Estamos tendo a Libertadores de futebol feminino,
né? Grande Libertadores de futebol feminino. Creio que o Santos é um dos favoritos, as Sereias da Vila são as favoritas para ficar aí com esta taça. Semifinal do Campeonato Regional de Óleo, Clube dos 18 de Manduri. Nós tivemos aí Clube dos 18 de Manduri perdendo pelo placar de 4-0 para a equipe de São Berto. Domingo tem a decisão São Berto contra Lajeado, né? Grande jogo aí. Final de semana, no passado nós tivemos aí, mesmo com chuva, o segundo campeonato para garotos Dr. Luiz Antônio Lopes, lá em Timburi. Equipes de Fartura e Itaguaí jogaram, mesmo debaixo de chuva, no estádio Lúcio Martins Esteves. No Sub-11, vitória de Fartura 3-2 sobre Itaguaí. No Sub-13, Itaguaí venceu por 1-0. E no Sub-15, deu Itaguaí também, que venceu pelo placar de 3-2. Um abraço para o Gustavo Rocha Bittencourt. Abaixo eu vou deixar aí as fotos deste evento ocorrido e também do pessoal do vôlei de Timburi, que foi campeão no final de semana passado. Falei de títulos nacionais, essa polêmica do Palmeiras campeão, ou Deca campeão ou não, e daí não importa se a pessoa aceita que é não ou Deca, mas o Palmeiras tem o maior número de títulos nacionais, são 13. Depois do Palmeiras vem o Cruzeiro com 10, o Corinthians também tem 10, o Flamengo tem 9, né? O Flamengo tem 9, mesmo número do Santos de títulos nacionais. Então, são as equipes que mais títulos nacionais têm. Então, não importa se você acha que o Palmeiras é decacampeão ou não, mas o Palmeiras tem o maior número de títulos nacionais, são 13. Maringá, que está na semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17, tá? Contra a boa equipe do Verê, e o Verê foi até Maringá semana passada no Willie Davis e venceu pelo placar de 2-1, né? 2-1 para a equipe de Verê. Tem o jogo da volta neste final de semana. Boa sorte para a equipe do Verê, quem sabe uma decisão de Paranaense. A equipe não se deu tão bem no Paranaense da terceira divisão, ficou nas semifinais, 2 grandes partidas, mas no Sub-17 está fazendo bonito, podendo sim ir para decisão. Temos os destaques aqui que na Liga Paulista de Futsal, jogo de ida, Magnus 3, Corinthians 7, Corinthians bem perto do título, porque vai jogar em casa agora. Amanhã tem jogão entre o Masters do União contra o Masters do Flamengo, meu amigo. E tem a promoção da janta hoje, né? O pessoal vai lá no Dalla Valle, paga um valor lá e vai jantar com os ex-atletas do Flamengo. E amanhã no Estádio Anilado, aquela festa entre o Masters do União e o Masters do Flamengo, inclusive para o pai que comprou ingresso e seu filho tem de 6 a 10 anos, entra em contato com o pessoal do União. Você tem a camisa do Flamengo ou a camisa do União, para o seu filho entrar em campo aí junto com os atletas, tá? Serão sorteadas 22 crianças para participar, tá? Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético Mineiro contra o Botafogo, Flamengo contra o Atlético Paranaense. Campeonato Alemão hoje, daqui a pouquinho, Borussia Dortmund contra o Freiburg, Stuttgart contra o Augsburgo, Werder Bremen contra o Bayern Munique, o Hannover contra o Hertha e o Hoffenheim contra o Schalke 04. No Campeonato Argentino, Estudiantes encara o Lanús, Banfield contra o Argentino Júnior e o Atlético Tucumã contra o San Martín de Tucumã. Hoje também tem Campeonato Espanhol. Destaque para o Real Madrid, Real Madrid que foi bem na Liga dos Campeões, mas tenta se recuperar no Espanhol. Perdeu a semana passada 3-0 para o pobre Eibar, que perdeu ontem para o Rayo Vallecano, o Eibar. Hoje o Real Madrid tenta a reabilitação no Campeonato Espanhol, enfrenta a boa equipe do Valência. No Campeonato Francês, destaque para o Lyon, que joga fora de casa contra o Lille. No Campeonato Inglês, a gente destaca aqui o jogo entre o Manchester City e o Bournemouth, que jogam hoje, e o Manchester United fora de casa contra o Southampton. No Campeonato Italiano, Fiorentina encara Juventus, além de outras 2 partidas que teremos hoje. E no Campeonato Português, o Benfica, que tomou um sapé-calhaiá na Liga dos Campeões da UEFA, tenta a reabilitação no Campeonato Português, jogando contra a equipe do Feirense. Copa do Rio Grande do Sul, Sub-20. Inter contra a Juventude, Fluminense contra o Corinthians, São Paulo contra a Nacional do Uruguai e o Flamengo contra o Cruzeiro. No Novo Basquete Brasil tem Vasco contra Botafogo, clássico carioca com a bola laranja. Campeonato Brasileiro, amanhã tem Grêmio contra o Corinthians, né? Jogo aí que o Grêmio tenta a vaga direta na Libertadores, não vai disputar a pré. Paraná contra o Inter, Chapecoense contra o São Paulo querendo esta vaga
que hoje é do Grêmio direto na fase de grupos da Libertadores, e a Chapecoense brigando contra o rebaixamento. Bahia contra o Cruzeiro, Fluminense contra o América Mineiro, jogo dos desesperados. Ceará contra o Vasco, outro jogo, confronto direto. Sport contra o Santos, o Sport brigando contra o rebaixamento. E o campeão Palmeiras, jogo da faixa contra o Vitória, já rebaixado. Paraná e Vitória já desceram. Campeonato alemão amanhã tem Red Bull Leipzig contra o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt contra o Wolfsburg. No campeonato argentino, destaque amanhã para o clássico Independiente e Boca em Avejaneda. Logo depois, às 10h30 da noite, tem o River contra o Gimnasia La Plata. Todo mundo só fala em Boca e River por causa da final da Libertadores. Campeonato espanhol amanhã tem o Atlético de Madrid fora de casa contra o Girona e o Barcelona encarando o Vidia Real. No campeonato francês amanhã, destaque para o Paris Saint-Germain, que joga fora de casa contra a boa equipe do Bordeaux. No campeonato inglês tem Chelsea e Fulham, tem o clássico Arsenal e Tottenham e tem o clássico de Liverpool, da terra dos Beatles. Liverpool contra o Everton. No campeonato italiano, Milan contra o Parma, um dos jogos de amanhã. Além da Lazio, que joga fora de casa contra Chievo, e o jogão entre Roma e Internazionale. Campeonato português amanhã, destaque aí para o Porto, que joga fora de casa contra o Boa Vista no estádio Bessa Século XXI. Final da Copa Paulista, amanhã, Ferroviária e Votuporanguense, no jogo de ida terminou empatado em 1-1. Copa Rio Grande do Sul Sub-20, tem o Racing da Argentina contra o Santos, tem River Plate contra o Toluca, tem Botafogo contra o Grêmio e o Vasco contra o Atlético Mineiro. Na Libertadores Feminina, Iranduba contra Colo-Colo e o Santos contra o Atlético Huila. O Santos lidera agora este quadrangular com Iranduba e Atlético Huila na segunda colocação, empatados com 1 ponto, e o Colo-Colo, que perdeu para o Santos, segue na última colocação. Amanhã, campeonato alemão tem, na segunda, tem Nuremberg contra o Bayer Leverkusen, tem 3 jogos também aí pelo campeonato argentino, tem campeonato espanhol na segunda, o Levante contra o Atlético Bilbao, tem o Atalanta contra o Napoli pelo campeonato italiano, tem Rio Ave contra o Sporting pelo campeonato português. Pela Copa Rio Grande do Sul Sub-20 na segunda, Juventude contra o Fluminense, Nacional do Uruguai contra o Independiente da Argentina e o Corinthians contra o Defensor, além de Cruzeiro e São Paulo. Ontem nós tivemos, como eu já falei aqui, Raio Vallecano 1, Eibar 0, Saint-Étienne 3, Nantes 0, pelo campeonato francês, e no campeonato inglês, vitória do Cardiff sobre o Wolverhampton pelo placar de 2-1. Na Copa Rio Grande do Sul, Grêmio e Racing empataram em 1-1, Peñarol 1, Botafogo 2, Atlético Mineiro 3, River 1, Palmeiras 4, Vasco 2. Palmeiras São Paulo muito forte aí nessa categoria sub-20. No campeonato alemão, ontem nós tivemos o Mainz vencendo o Fortuna Düsseldorf pelo placar de 1-0. Na Copa Sul-Americana, na quinta, o Junior Barranquilla está na decisão, vai enfrentar o Atlético Paranaense, ganhou do Santa Fé por 1-0. Na Liga Europa, vitórias do Rapid Viena fora de casa sobre o Spartak Moscou 2-1, Dinamo Kiev 1, Astana 0, Bayer Leverkusen e Ludogorets empataram em 1-1, Zurique 1, AEK Larnaca 2, Rosenborg 0, Celtic 1. No jogo dos Red Bull, o Salzburg venceu do Leipzig pelo placar de 1-0, Bordeaux 2-0 no Slavia Praga, Zenit 1, Copenhague 0, Fenerbahçe e Dinamo Zagreb 0-0, Anderlecht e Spartak empataram em 0-0, o Arsenal venceu o Vorskla por 3-0, o Sporting goleou o Karabakh no Azerbaijão por 6-1, Betis 1, Olympiacos 0, Milan 5, Dudelange 2, Rangers e Vidia Real empataram em 0-0, Apollon venceu o Lazio 2-0, surpresa, Eintracht Frankfurt 4, Olympique de Marseille 0, Malmo 2, Genk também 2, o Sarpsborg perdeu para o Besiktas por 3-2, Krasnodar 2, Arquizaspor 1, Standard Liège 1, Sevilha 0, outro resultado surpreendente. O Rennes venceu fora de casa o Jablonec por 1-0, Bate Borisov 2, Vide 0, Chelsea 4, PAOK 0. Quero destacar aqui da Liga Europa cenas lamentáveis no jogo do AEK, O AEK jogando pela Liga Europa, teve até coquetel Molotov, dentro do estádio. Cenas realmente terríveis, lamentáveis. Deve ter punição séria aí
depois de tudo que ocorreu neste meio de semana, né? Sinalizador, coquetel Molotov, 11 torcedores feridos. Pelo Novo Basquete Brasil, vitória do Vasco sobre o São José, 81-77 na Libertadores Futebol Feminino, como eu havia adiantado, Atlético Huila 1, Iranduba 1, Santos 3, Colo-Colo 0. Tivemos na Sul-Americana, então, a vitória do Atlético 2-0 no Fluminense. Na Liga dos Campeões, na quarta-feira, o Atlético de Madrid ganhou do Monaco 2-0. Thierry Henry pegou uma barca furada, né? O Monaco não ganha de ninguém. Lokomotiv Moscou 2, Galatasaray 0. Borussia e Bruges empataram em 0-0. Tottenham ganhou do Inter de Milão por 1-0. PSV 1, Barcelona 2. Napoli 3, Estrela Vermelha 1. Paris Saint-Germain, grande atuação do Neymar 2, Liverpool 1. Paris Saint-Germain, se perdesse, estava fora já da Liga dos Campeões, né? No estádio do Dragão, nós tivemos aí Porto 3, Schalke 1. Ainda na Liga dos Campeões, esse jogo aqui foi pela Liga dos Campeões, né? Eu falei Liga Europa. O AEK perdeu para o Ajax por 2-0, não fez nenhum ponto até aqui na Liga dos Campeões, mas foram cenas lamentáveis no estádio Oaka Spyros Luis, na Grécia, tá? Cenas terríveis, a torcida grega é uma das mais radicais do mundo e teve esse confronto com torcedores do Ajax, 11 torcedores feridos, sinalizador, coquetel Molotov. Não é só na Argentina, não é só no Brasil não, na Europa também acontece. CSKA 1, Victoria Pilsen 2, Bayern de Munique 5, Benfica 1, Lyon 2, Manchester City também 2, Hoffenheim e Shakhtar, vitória do Shakhtar por 3-2, Real Madrid ganhou da Roma 2-0 no Estádio Olímpico de Roma, Juventus 1, Valência 0, Manchester United 1, Young Boys 0. Pelo Novo Basquete Brasil, Botafogo venceu São José 84-74 e na Supercopa Sub-20, Palmeiras 2, São Paulo 1, não adiantou, porque o São Paulo tinha melhor saldo de gols e com isso conseguiu ficar com o título. São Paulo campeão da Supercopa Sub-20. Campeonato Brasileiro, Botafogo 2, Paraná 1, São Paulo Sport 0-0 para desespero do torcedor são paulino. O Grêmio, 2 rodadas que não ganha, o São Paulo já poderia ter sacramentado a vaga direta na Libertadores, mas não consegue vencer ninguém. Mesmo o goleiro do Sport ainda pegou o pênalti. No Campeonato Argentino, vitória do Defensa e Justiça e do Lanús. No Campeonato Espanhol, vitória do Real Sociedad. No Campeonato Inglês, o Newcastle venceu. No Italiano, o Cagliari e Torino ficaram empatados. Na Libertadores Feminina, o Santos bateu o Sport Girls pelo placar de 3-0. Lembrar mais uma vez, Palmeiras campeão brasileiro. Venceu o Vasco 1-0. Gol do Daverson, que garra do William neste gol aí. E o Palmeiras merecidamente campeão, 22 jogos sem perder, ninguém pode questionar nem reclamar de nada, né? Merecidamente o Verdão fica com o título nacional. Agora a última rodada só para definir quem serão os 2 últimos rebaixados e quem fica com a vaga direta na fase de grupo da Taça Libertadores da América. Esta briga específica entre Grêmio e São Paulo. São Paulo fora de casa contra a Chapecoense e o Grêmio em casa contra a fraca e que já escapou do rebaixamento, equipe do Corinthians. Final da Copa Paulista, Votuporanguense e Ferroviária. Tivemos o Minas ganhando do Corinthians 72-69 aí no Novo Basquete Brasil. E nós vamos encerrando por aqui, né? Agradecendo a você que nos acompanha aqui em chicpiraju.blogspot.com.br. Lembrando mais uma vez que hoje tem final, então, lá na Estância Turística de Piraju. Hoje voltam as emoções do Campeonato Empresarial no Marrecas Clube e a gente volta a qualquer momento com mais informações.